meu convidado para o meu sofá é o famoso arquiteto Ângelo Arruda, que todo mundo conhece, um trabalho maravilhoso que ele faz em prol da arquitetura e que só tem 10 livros editados. Só isso, né? Você está preparando mais algum? Não, nesse momento não, Cidinha. Bom, o Ângelo foi convidado por nós para falar um pouco sobre esses edifícios, esses casarões, falar um pouco sobre patrimônio histórico, né, Ângelo? Tem tanta coisa bonita, né? Tem sim. A nossa cidade de Campo Grande, com tão pouco tempo de história, temos 100 e poucos anos, né, de existência, contra cidades mais antigas do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, que tem 400 e poucos, nós somos bebês, né? Mas apesar disso, Cidinha, a cidade possui um patrimônio que está escondido atrás das fachadas das lojas comerciais, né? Que está presente em determinados locais do centro da cidade, e que esse patrimônio, que eu cataloguei ele há 10 anos atrás, e nós tínhamos na área central, a grande área central de Campo Grande, nós tínhamos mais de 200 edifícios. Alguns desses edifícios já desapareceram, foram demolidos, foram substituídos por outros, né? E isto, para a nossa história, para a história da nossa cidade, que é a raiz, é a certidão de nascimento, a edificatória de Campo Grande, são seus edifícios, né? Nós temos que contar a história de uma cidade pelas tradições, né? Pelo seu povo, né? Pela cultura, né? E pelos edifícios. Fundamentalmente, com esses 4 componentes aqui, eu consigo contar a história de um povo. E Campo Grande está precisando de uma proteção. Isso quer dizer que a gente está perdendo uma dessas... Nós estamos perdendo um desses fios, né, que fazem a trajetória de uma cidade, que são os edifícios e a sua importância. A Calógera, né, eu acho que é onde se concentra mais. É a Calógera 14 também, Calógeras né? 14. E o que poderia ser feito? Em primeiro lugar, a sociedade precisa reconhecer a importância desses edifícios. Reconhecer significa dizer que a gente precisa contar a história desses edifícios para o povo campograndense, né? Todo mundo sabe da importância do prédio dos Correios, por exemplo, na esquina da Dom Aquino com a Calógeras, né? Um edifício de 1932, né, tal. O prédio dos Correios está tão desfigurado, ele já está com 4 pavimentos, ele só tinha 2. Foi feito um terceiro e recentemente foi feito um 4º pavimento, que ele perdeu as principais características de um edifício daquela época. Muito bem, não aconteceu nada. O Correio é um prédio público, né? Ninguém foi multado, ninguém foi denunciado, está lá. Outros prédios estão escondidos atrás dos letreiros, né? Das propagandas que os empresários acham que tem que colocar uma placa gigantesca para a sua loja ser reconhecida. Então a gente precisa de uma política pública, né, que faça a lista de quem deve ser preservado e que dê incentivos aos proprietários desses imóveis para que esses imóveis sejam preservados pelos proprietários num primeiro momento. E se ele não o fizer, pelo poder público numa ação política. O Rádio Clube está passando por alguma coisa nesse sentido? O Rádio Clube está tendo uma discussão interessante, né? Ele tem poucas marcas da história da sua fundação. A piscina é uma das marcas, a fachada frontal do grande edifício, né, onde funcionou o clube em si, os bailes, etc, né? Já foi feita uma ampliação para o lado direito, outra para o lado esquerdo, já foi feita a choperia, enfim. Mas o centro do Rádio Clube está preservado. A diretoria do Rádio Clube, né, se manifestou contrária ao tombamento, né, mas o município de Campo Grande, através do prefeito Nelsinho, está interessado em fazer o tombamento. Isso é uma atitude, né, que vai um pouco contrária, digamos assim, né? Que geralmente é o contrário. Geralmente, enfim, né, está criada, né, uma confusão jurídica, né, quer dizer, o poder público quer tombar por interesse histórico, né, e a diretoria está falando, não, porque se por acaso eu quiser ampliar, não vou poder. Bom, o Nelsinho talvez seja porque ele tem uma família que tem uma história em Campo Grande. Você acha
que pelo fato de Campo Grande ter muita gente de fora, muitos jovens, isso vai passando, assim, as pessoas não vão se interessando por esse lado histórico da cidade? Não, porque eu não sou daqui. Não, nem eu. Né? Eu sou nordestino, né? Sou um pernambucano alagoano. Estou aqui há mais de 30 anos. Mas você vivencia isso. Sim, Cidinha, mas assim, o que eu quero dizer é que este não é o motivo pelo qual a nossa arquitetura e a nossa história ainda não tem uma política de preservação. Eu acredito, né, que por trás desse processo existam, sim, os interesses econômicos que falam mais alto quando resolve. Pegar um prédio, né, que está localizado na 26 de agosto, está localizado na 14, né, o proprietário do edifício é um comerciante, né, ele não, às vezes ele nem sabe da importância desse prédio, né, e ele aluga isso para uma grande rede de magazine e ela vai e coloca logo na frente um grande letreiro, já escondeu o edifício e daí para frente a história toda a gente conhece. Pena, né, Ângelo? É uma pena. Não sou saudosista, minha infância toda eu passei, eu sou paulista, sou de Aparecida do Norte, eu morava numa casa bem antiga, que foi do primeiro prefeito da cidade, então eu cresci vendo isso, também vendo essas histórias. Eu acho lindo quando eu ando pelas ruas, assim, eu acho muito bonito, mas a gente também não sabe o que fazer, né? Eu nasci e cresci um pouco na minha infância num edifício do século XIX, na cidade de Penedo, em Alagoas, né? Depois eu fui morar em Caruaru, uma cidade que tem uma trajetória histórica da feira, né, das danças, do artesanato, enfim. Depois eu fui morar em Recife, Olinda, quer dizer, então há uma trajetória na minha vida que me faz ficar de perto dessas coisas do patrimônio. Não digo que quem não tenha isso também não deva, mas eu fiquei mais próximo disso tudo. Eu acho que vale a pena apoiar. O Ângelo eu conheço há alguns anos, né, Ângelo? A gente até fez uma viagem num grupo juntos. Eu acho que o trabalho dele é lindo, os livros dele acho que vale a pena. E escreve outros, Ângelos. Eu estou, assim, na expectativa de concluir, né, a história da arquitetura de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul, com um trabalho que faça a trajetória de algumas famílias, que não são só as campograndenses, que eu já escrevi, né, mas alguns italianos de Corumbá, alguns árabes da fronteira que contribuíram para a arquitetura e para o urbanismo de Mato Grosso do Sul. Ele vai trazer aqui para a gente. Obrigada, Ângelo. Obrigado, Cidinha. Gostou deste programa? Quer assistir de novo, mostrar para os amigos, vizinhos, parentes? Então faz o seguinte, acesse o meu site www.maisestilo.net. Ali você vai ver tudo de novo.